A paz, irmãos! Hoje nós vamos conversar e fazer uma pequena introdução sobre o primeiro livro de Samuel. E o primeiro livro de Samuel conta com 3 pessoas que tiveram destaque, que é o profeta Samuel, que Deus levantou num período sombrio da nação de Israel, mas levantou como alguém que ia restabelecer o culto e a verdadeira adoração a Deus. Nós temos também, é claro, Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Porém, a gente vai ver que ele fez escolhas e que trouxeram complicações para o seu reinado e para a sua vida. E temos também, é claro, Davi, aquele garoto pastor de ovelhas que adorava o Senhor, que fazia canções, que adorava o Deus vivo. Era um homem segundo o coração de Deus e foi levantado para estabelecer o propósito de Deus aqui na terra. O livro, ele é uma transição entre o período de juízes, sabe aquele período que Deus levantava juízes para liderar e libertar Israel? Então, o período dos juízes para o período da monarquia, ou seja, seria estabelecida a monarquia, teria um rei em Israel. O profeta Samuel, portanto, foi o último juiz de Israel, é isso mesmo. Além de juiz, ele também foi profeta e também sacerdote. E ele, quando ungiu Saul, que seria o primeiro rei de Israel, e a gente vê Saul aqui, mas que porém deixou-se contaminar pelo ódio, pelos ciúmes, pela inveja, pelo medo, e essas coisas ficaram em seu coração e abalaram a sua estrutura. Ele não buscou ajuda. Mas Davi começa a aparecer aqui na nação de Israel, no cenário de Israel, e começa a ser mais conhecido desde o momento em que ele foi ungido, e até aqui a gente tem aquele momento da batalha contra o gigante Golias, que Davi escuta aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo e fica assim, como assim? Como pode tu, Golias, afrontar o exército do Deus vivo, e Davi tão pequeno diante daquele gigante, sem ter armas poderosas humanamente falando, mas porque ele tinha o poder de Deus, e aquele gigante foi ao chão. Esse é o nosso Deus, que derruba os gigantes que se levantam na nossa caminhada. A partir desse momento, Saul começa a ter muito inveja de Davi, ao invés de se tratar. E começa uma perseguição enorme a Davi, e até o período de Davi ser estabelecido como rei em Israel, que é o finalzinho desse livro, Davi passou por vários momentos de perseguição e fugiu. Desde o momento que ele foi ungido por Samuel, desde aquele momento levou anos, mais ou menos uns 7, uns 15, uns 9, entre os que os estudiosos dizem, até ele ser estabelecido como rei de Israel. Então, portanto, se Deus prometeu, e é claro que ele prometeu coisas na sua vida, se parece que ainda não chegou, creia que o tempo de Deus, o tempo do propósito de Deus não falha e sempre será estabelecido na sua vida. Foi assim com Davi, desde que ele foi ungido. Passaram anos, mas o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Deus abençoe você, e o propósito de Deus também se cumprirá em nossas vidas. Amém.